Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos continuar a leitura do texto Preferindo Não, o paradoxo da resistência passiva em Bartleby, de Herman Melville. Leitura que iniciamos no vídeo anterior e vamos dar conclusão hoje aqui nesse vídeo. Autoria de Jean Desmarais, leitura no site do Journal of the Short Story in English, primavera de 2001. Então, se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no link para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e não perder nenhuma atualização. Aqui no canal também, quem sabe, você vai poder encontrar alguma leitura que possa vir lhe interessar ou ser útil para sua pesquisa. Leituras em torno do tema teatralidades e filosofia política contemporânea e arte contemporânea, né? Leituras de textos de dramaturgia propriamente, alguma coisa de literatura e papers, artigos, dissertações, teses em torno do tema que tem a ver mais particularmente com a minha pesquisa para o mestrado nesse momento, que é sobre processos de curadoria e uma nova proposta para a ideia de performance com leituras em George Agamben, Jean-Luc Nancy e Maurice Blanchot, mais especificamente sobre George Agamben em La Comunità che Viene. Bom, sem mais, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo. Esse texto tem 22 parágrafos, vamos continuar a partir do parágrafo 9. Tá chegando agora? Vê o vídeo anterior para pegar o início do vídeo, tá bom? Então, sem mais, vamos à leitura. Peguem seu café, chá, água, mate, chimarrão ou o que quiserem, bala de goma. Estiquem as pernas ou simplesmente fechem os olhos e ouçam o vídeo. Ouçam a leitura. E vamos à leitura. Continuando. Uma figura ausente em tantos aspectos. Ele diz pouco, faz pouco, é pouco. Se referindo ao personagem Bartleby, o escrivão do conto de Herman Melville, o autor de Moby Dick, Omu, Taipi e tantos outros contos excelentes. Sobre esse texto, sobre a resistência passiva, né? Estamos no tema sobre a resistência passiva. Uma figura ausente em tantos aspectos, ele diz pouco, faz pouco, é pouco. Bartleby tem uma presença poderosa e ficamos surpresos, creio eu, com a forma como um personagem tão insignificante pode representar, nas palavras de F.O. Mathiesen, uma tragédia de negação absoluta. A realidade assombrosa da situação de Bartleby é bastante real, e seu crescente isolamento, combinado com sua determinação em não se submeter, cria o perfil psicológico mais intrigante e desconcertante de resistência passiva na história literária do século XIX. Em 1978, K.D. Lewis declarou sobre Bartleby que, apesar de abundante atenção crítica, não há discordância quanto ao seu significado e à natureza de suas técnicas. Não apresentam dificuldade. Essa visão caracteristicamente dogmática não é apenas antiquada, mas também comprovadamente imprecisa. A proliferação de leituras críticas de Bartleby atesta a complexidade e o significado da história. Alguns críticos, como Maurice Beja, alertaram contra uma abordagem ou isso ou aquilo. Mas a tendência tem sido a ver a história como uma parábola socioeconômica ou um estudo psicológico. Isso provavelmente explica por que grande parte do trabalho crítico sobre Bartleby é decepcionante. Algumas leituras enfatizam demais aspectos ou elementos da história em detrimento de outros. Em 1962, quando os psicocríticos estavam refinando suas noções de doppelgangers e eus divididos, Marvin Feldheim, em um artigo no College English, tentou categorizar os vários tratamentos da história. Suas categorias não foram úteis, mas seu projeto destacou duas leituras da história que foram particularmente populares. A primeira leitura, política, situa a história no contexto da expansão capitalista americana. Bartleby se recusa a aceitar as estruturas impostas a ele por um mundo em modernização.
mais interessado em estratégias coletivas e em homens que dizem sim do que no indivíduo que busca viver fora dos ideais dominantes. Os aposentos do advogado-narrador tornam-se, por assim dizer, todos os escritórios. Bartleby torna-se o arquétipo escriturário, uma figura submissa à sua tarefa e de quem se exige obediência e confiabilidade absolutas. Sua preferência por não lutar torna-se a insistente e impecável articulação de resistência na selva chamada América Moderna. Ele luta recusando-se a lutar e, assim, tornou-se um ícone para vários movimentos pela paz no século XX. Assim, Bartleby é uma alegoria da América moderna e do fracasso da democracia em preservar o direito e a liberdade de escolha do indivíduo. É uma história sobre o fracasso da vida social moderna. É também a história do desenraizamento político, das consequências de viver em uma sociedade que opera em um nível alienantemente alto de produção e consumo. Não é de surpreender que muitos críticos tenham procurado localizar a fonte dessa leitura política nos escritos de H.D. Thoreau, o autor de Walden. Eu olhei para trás que eu tenho o livro aqui. Como Michael Paul Hogan comenta em Subversive Genealogy, embora o Prefiro Não de Bartleby seja um eco do simplesmente desejo recusar fidelidade, retirar-me de Thoreau, não se trata de uma dívida direta com o autor de Walden. Vamos lá, vamos explicar. Tem o autor, Thoreau, e ele escreveu esse livro chamado Walden, que traz a máxima que é essa que ele se referiu, que ele compara com a de Bartleby, que é, Thoreau diz, entre aspas, simplesmente desejo recusar fidelidade, retirar-me. Simplesmente desejo recusar fidelidade, retirar-me. Isso ele compara com o Prefiro Não de Bartleby, do Melville. Beleza? Então, vamos retomar. Não é de surpreender que muitos críticos tenham procurado localizar a fonte dessa leitura política nos escritos de Thoreau. Como Michael Paul Hogan comenta em Subversive Genealogy, embora o Prefiro Não de Bartleby seja um eco do simplesmente desejo recusar fidelidade, retirar-me de Thoreau, não se trata de uma dívida direta com o autor de Walden. Em vez disso, o conto de Melville inverte a noção de resistência passiva de Thoreau. Thoreau foi para a prisão por não pagar seu imposto eleitoral, porque contribuía para a escravidão. Mas ao contrário de Bartleby, cujo senso de identidade é drasticamente reduzido pelo confinamento, Thoreau sentia que estar fisicamente emparedado não significava perder seu senso de liberdade cívica pessoal. Vamos ver aqui o livrinho. A edição que eu tenho é a edição da LPM Pocket. Aproveito e já faço um merchan aqui para a LPM. Aqui, ó. É esse aqui, do Thoreau. Walden. Eu acho que tem um subtítulo, faz muito tempo que eu li. Não, é só Walden. Walden. Acho que é pronúncia em alemão, né? Walden. Não seria Walden, Walden. Talvez. Tradução de Denise Botman. Apresentação do Peninha, do Eduardo Bueno. Eu tinha a impressão que tinha um subtítulo. Thoreau, residências e lugares habituais, Walden Woods, Massachusetts, usos e costumes, áreas silvestres, resistência ao governo, escritores americanos. Aqui na catalogação. Tradução aqui nessa edição de 2012. Mas o texto original é de... Cadê a data? Tradução de 2010. Não diz aqui a primeira edição. Muito bem. Thoreau, de 1817 a 1862. Então seria essa aqui. A referência que ele está citando, né? Walden Thoreau. Vamos lá.
esse texto ele compara então com Bartleby. Em vez disso, o conto de Melville inverte a noção de resistência passiva de Thoreau. Thoreau foi para a prisão por não pagar seu imposto eleitoral, porque contribuía para a escravidão. Mas ao contrário de Bartleby, cujo senso de identidade é drasticamente reduzido pelo confinamento, Thoreau sentia que estar fisicamente emparedado não significava perder seu senso de liberdade cívica pessoal. Percebi que se havia um muro de pedra entre mim e meus concidadãos, havia outro ainda mais difícil de escalar ou romper, antes que pudessem se tornar tão livres quanto eu. Não me senti confinado por um momento sequer, e os muros pareciam um grande desperdício de pedra e argamassa. No confinamento de Thoreau, ele mantém a ideia de que é livre e prossegue afirmando que a prisão é uma mera restrição física. Ele insiste que uma parte dele não pode ser aprisionada e que essa resistência não tem custo, pois não faz parte do domínio civil ou político. O confinamento, em sua visão, não inibe o senso de valor intelectual ou moral de um homem. Aspas. Não nasci para ser forçado, insiste Thoreau. Respirarei à minha maneira. Seu sacrifício nunca é mais do que parcial, pois sua virtude precisa ser apenas cívica ou pública. De fato, sua liberdade psicológica poderia até ser considerada como tendo sido potencializada por sua prisão corpórea. Este não é o caso de Bartleby, no entanto, cujo sacrifício é tanto maior porque essas divisões binárias são abandonadas. Depois que Bartleby é sepultado, sua abstinência é severa. E isso leva à sua autodestruição. Isso é paradoxal e inverte toda a noção de defesa, que consiste em manter o objeto perigoso afastado. Aspas. Portanto, o que foi concebido em primeira instância como uma guarda ou barreira para impedir a invasão perturbadora do eu, pode se tornar os muros de uma prisão da qual o eu não pode escapar. No final da história, Bartleby se isola de sua própria vida e, assim, se destrói enquanto preserva os outros. A negação dos outros, para Bartleby, envolve necessariamente abnegação e retraimento, e a punição de si mesmo. Isso nos distancia bastante do ideal político de resistência passiva, por trás do qual a ideia é salvar o adversário, bem como triunfar sobre ele. E nos aproxima de uma leitura psicológica. A leitura psicológica apresenta uma visão mais perturbadora. A falta de vida de Bartleby é tanto o produto quanto o resultado de uma burocracia estéril, que, como realidade externa, tem pouco a ver com os impulsos e desejos naturais do indivíduo. Essa leitura oferece uma imagem de vulnerabilidade neurótica. Tal é o isolamento incurável de indivíduos cujas histórias pessoais se perdem no e para o sistema. Mesas e cadeiras podem ser reposicionadas e portas divisórias podem ser dobradas, mas há pouca mudança ou esperança para o indivíduo como Bartleby, cujas paredes internas são mais impermeáveis do que qualquer pessoa pode compreender. Seu elegante e econômico "eu preferiria não" torna-se o mantra do despossuído e do deslocado. Torna-se mais um muro entre ele e a realidade externa. Ambas as leituras têm seus méritos, mas são frequentemente apresentadas como mutuamente exclusivas. Enquanto a leitura político-alegórica aclama Bartleby como um herói, a interpretação psicológica demonstra as maneiras pelas quais ele falha. Poderia haver uma maneira de transcender a distinção entre uma leitura política e uma psicológica? Poderia haver uma leitura alternativa, paradoxal do texto, que coloque a psicologia no cerne da política, em vez de tratá-la como discreta? A linguagem da anorexia é útil aqui, porque, como uma doença com a qual estamos nos tornando cada vez mais familiarizados, essa condição opera como extremo sucesso. Essa condição opera com extremo sucesso como uma forma de resistência. A natureza da resistência, no entanto, é paradoxal e trágica. Em muitos casos, como no de Bartleby, é a retirada in extremis, um suicídio lento.
ao manter tudo e todos. Fora, o anoréxico é capaz de atingir um estado de pureza ascética. Mas essa pureza leva, em última análise, à morte e é literalmente de curta duração. Quando Bartleby está em seu momento de maior resistência, o escritório se torna seu eremitério. Ele transforma o espaço de trabalho em um espaço de retiro, assim como faz com sua própria vida interior. Como muitos estudos demonstram, anoréxicos preferem se retirar da vida social e buscar lugares de silêncio e solidão, onde conseguem regular refeições escassas e viver com praticamente nada. É assim que o narrador descreve a rotina de Bartleby. A natureza paradoxal do comportamento anoréxico, a diligência e a energia envolvidas em não comer, em não consumir, em não obedecer, também são representadas no texto de Melville pelo personagem Bartleby e sua frase recorrente: "Eu preferiria não." I will prefer not to. Como expliquei anteriormente, a força dessa recusa deriva da maneira como a afirmação comparativa é transformada em algo absoluto. Em nível social e político, esse modo de resistência é altamente eficaz e capaz de minar governos opressores e regimes militares. Quando adotado pelo indivíduo, as consequências podem ser autodestrutivas. Melville oferece ambos os resultados possíveis em Bartleby e, ao fazê-lo, revela a natureza contingente da distinção entre as esferas privada e pública e, portanto, da negação. Seria um erro tratar Bartleby como um estudo de caso de anorexia, como tem sido vê-lo simplesmente como um esquizofrênico com várias neuroses compulsivas. Embora alguns críticos antigos tenham identificado Bartleby com o próprio Melville, Bartleby é uma construção literária e fornece apenas uma versão abstrata de um estudo de caso psicológico. Contudo, a condição paradoxal da anorexia é um modelo útil para analisar a complexidade da caracterização de Melville e é sugerida pelas metáforas de banquete e jejum, pela afirmação recorrente "eu preferiria não fazer isso", e também pelo que Léo Marx chamou de símbolos controladores da história, as paredes. Em seu estudo da relação entre a política e a arte de Melville, Rogan faz referência aos vários muros no texto. Ele descreve a maneira como Bartleby é confinado em sua obra, protegido e limitado por um muro branco em uma extremidade e um imenso muro de tijolos na outra, e a maneira como ele se refugia em devaneios de muro morto quando se cansa de copiar. E Wall Street, é claro, fornece o pano de fundo apropriado. Mais preocupado com as ressonâncias políticas do personagem de Bartleby para Melville, Rogan apenas alude ao significado psicológico desses muros. Ele se refere a eles como leitmotivs, como limites, partições, parâmetros, que criam a ideia de isolamento e o rompimento de relações enraizadas. Bartleby, segundo Rogan, é uma engrenagem na máquina política. Ele é o indivíduo democrático de Tocqueville, isolado da família, da classe e da comunidade. Esta é uma leitura útil, mas não leva em conta a tela e as paredes dentro das paredes, que constituem a condição paradoxal e trágica de Bartleby. Um muro é definido como uma estrutura que defende, refém, fortifica, encerra e, por sua própria natureza, separa e divide. Bom, ficamos por aqui. No próximo vídeo, a continuação e conclusão da leitura desse texto de Jean Desmarais, Preferindo Não, o paradoxo da resistência passiva em Bartleby, de Herman Melville. Ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.